Professor, nessa pesquisa vocês estudam a concentração de votos de políticos em determinados redutos eleitorais. Como vocês se interessaram por esse tema? A gente se interessou por esse tema notando que havia tem um índice já clássico da economia regional, né? Eu venho dessa tradição de economia regional e urbana, que há muitos anos economistas regionais estão preocupados com essa questão de concentração. Isso é algo fundamental na economia regional. E isso a gente percebeu que os cientistas políticos não tinham se debruçado sobre todo esse estudo de mais de 50 anos da economia regional. A gente percebeu que a gente poderia se apropriar desses outros índices e transformá-los, adaptá-los para usar para a ciência política. Então essa foi a primeira motivação da gente fazer essa pesquisa. E por que é relevante entender a concentração de votos dos políticos? Bom, na literatura da ciência política brasileira, boa parte dela se dedica a conectar o sistema eleitoral com o comportamento no Congresso, o que na literatura americana se convenciona chamar de conexão eleitoral. Então, o que os deputados precisam fazer para se reeleger, assumindo que eles estão querendo se reeleger, estão buscando a reeleição, o que eles fazem durante o seu mandato, o que eles vão precisar fazer tem a ver com o que eles vão fazer no Congresso. Então, se os deputados, por exemplo, forem concentrados, se a votação deles for concentrada, e a maioria dos deputados, se você olhar em um mapa, em qualquer lugar do país, vai ter sempre aqueles pontos mais escuros no mapa que indicam concentração de votos, eles vão buscar recursos, benefícios para aqueles locais onde eles têm concentração de votos, né? Então, em sistemas onde, por exemplo, não há concentração de votos, teoricamente eles deveriam buscar recursos, benefícios ou para o seu estado como um todo ou para o país como um todo. Então, se o voto é concentrado ou não concentrado, o quanto ele é concentrado e como ele é concentrado, são questões importantes para a gente entender o que o deputado, uma vez eleito, vai buscar durante o seu mandato. E vocês propõem um índice diferente daqueles que já existiam na literatura. Por que aqueles índices não eram adequados para a pesquisa de vocês? Então, isso foi parte da motivação, né? E a gente percebeu que esses índices, muitas vezes, eles não tinham o que a gente chama de um contrafactual, né? O que acontece com os índices que a gente usa? Se o fato de um deputado muito votado ter uma porcentagem grande em um determinado município, não significa muita coisa, porque ele vai ter uma porcentagem grande em muitos municípios. O que importa saber é se naquele município ele tem uma porcentagem muito maior do que a porcentagem que ele teve no distrito eleitoral inteiro. Nesse caso, o distrito eleitoral é o estado. Então, o nosso índice leva em conta a diferença entre a concentração, ou seja, a porcentagem de votos que ele teve dentro de um determinado município, né, em relação à porcentagem de votos que ele teve no estado como um todo. Esse é um fator de normalização, quer dizer, o índice ele vai ser zero quando a porcentagem que ele teve no município for idêntica à porcentagem que ele teve no estado. Quer dizer, é claro, esse sujeito teve bastante, mas não quer dizer absolutamente nada. Agora, quando eu comparo com a porcentagem do estado, se ele teve muito mais no município do que no resto do estado, naturalmente a gente sabe que ali é um município particularmente concentrado para esse deputado. Então, o fato de então o zero é o nosso contrafactual claro, né? Quando você chega, que nem o Gini, quando chega no zero, é a distribuição de renda perfeita. O nosso, quando chega no zero, seria a concentração de fato zero. E os outros índices não têm esse fator de normalização, não tem esse contrafactual implícito dentro do índice. Esse, acho que na nossa argumentação, que foi bem aceita até agora entre os nossos pares, é que é a grande vantagem do nosso índice em relação aos anteriores. A gente gosta de usar um exemplo que eu acho que fica mais claro, que é São Paulo tem quase 30% dos eleitores do estado. Então, se você pegar um deputado qualquer, ele teve 30% dos votos em São Paulo, a maioria dos índices que a gente analisou, ele diz que esse cara é concentrado em São Paulo. Quando na verdade não é assim. Na verdade, a votação esperada de qualquer candidato, em qualquer campanha em São Paulo é 30%, simplesmente porque 30% dos eleitores estão em São Paulo. Na medida que ele se afasta desses 30%, ou seja, se ele tem mais do que esses 30%, mais do que o esperado, aí nós vamos começar a indicar algum nível de concentração. Então,
a maioria desses índices tomava um município, e apenas um município, essa é uma questão importante, como um valor absoluto. Então, 30% em São Paulo seria concentrado, porque dificilmente ele vai achar uma votação parecida em algum outro município. Acho que isso talvez deixe mais claro aí. Quer dizer, ele pegou as duas dimensões em que os outros índices tinham problema. Uma é se você considera, se você tem um deputado com muitos votos, ele poderia aparecer concentrado quando não é, não obrigatoriamente é, e outro um município muito grande, então os índices ou eles tinham um tipo de distorção ou outro. Esse nosso tem a grande vantagem de não ter, ao normalizar, evitar esses dois tipos de equívocos, de julgar como concentrado um deputado que na verdade não é. E só para complementar, e a gente também tem um desvio padrão, também, que permite, por exemplo, você tem os outros índices, se você tem um índice, digamos, 10, e o outro, deputado de índice de concentração, digamos, 12, eu nunca ia saber se esse 10 era diferente do 12 por nível estatístico, porque eu não tinha variação em torno desses indicadores. O nosso índice permite a gente saber se há diferença estatística entre um indicador e outro. Eu posso dizer que este deputado com certeza é mais concentrado do que aquele. E nos outros índices a gente a gente ficava sem saber isso porque a gente não tinha um desvio padrão em torno do índice. E vocês aplicaram esse índice novo tanto para deputados estaduais quanto para federais no estado de São Paulo. Qual o resultado que vocês encontraram? Bom, a gente viu que existe concentração, mas ao contrário do que a maioria dos artigos vinha falando, e até pela maneira como eles abordavam o problema, essa concentração é muito mais regional, ela abrange muito mais um conjunto de municípios em determinada região, normalmente municípios vizinhos, do que provavelmente um único município. Então, eu posso dizer, quando eu digo que um deputado tem votação concentrada, ele concentra-se, pode normalmente ter um município maior e tem uma série de municípios em volta que dá para ele essa região no qual ele concentra os seus votos. Por isso que mais atrás eu falei que tinha, se você olhar para o mapa, tem aqueles pontos mais escuros que vão indicar esses lugares onde eles estão concentrados. Mas são raramente municípios, são sempre regiões. E o outro achado importante que a gente teve é sobre a vida do parlamentar. Isso apareceu para nós, foi muito intrigante. Antes que você pergunte, a gente não desenvolveu isso, né? Mas a gente vê que um deputado, quando ele se elege normalmente concentrado numa determinada região. E é um perfil esperado, ele é uma liderança local, ele foi prefeito de determinado município e ele concentra os votos ali naquele município, mas como ele precisa de normalmente mais votos, porque São Paulo, o quociente eleitoral é em torno de 300 mil votos para se eleger, ele vai pegando votos, né, tentando estender essa liderança para municípios vizinhos. Então a maioria deles aparece de forma concentrada. Acontece que o sistema político brasileiro é extremamente competitivo. Eu não consigo evitar a competição de outros partidos, de candidatos de outros partidos. Então, o parlamentar sempre vai buscar, de alguma forma, mais cestos para botar os seus ovos. Porque se ele deixar todos os ovos num cesto só, ele corre muito risco. Então, ele vai tentar diversificar. Então, para progredir na carreira, eles vão ter que expandir a sua área de influência. Então, eles vão tentar expandir a sua influência para uma parte maior do Estado para viabilizar candidaturas a senador, governador e assim por diante. Nessa tentativa de expansão mais ampla é quando eles tendem a perder a eleição. Então, normalmente você vê um deputado que vai, quando ele tenta ampliar o seu horizonte, ele perde a eleição e aí ele volta a ser prefeito, deputado federal numa próxima eleição e assim por diante. Então, essa trajetória é muito interessante, porque na verdade você tem um gargalo muito grande. Se você pensar que São Paulo, 70 vagas para deputado federal, se eu não me engano, 93 ou 94 para deputado estadual. E uma só para governador. Então você já tem um gargalo gigantesco nisso aí. É natural que quem vai querer, nem todo mundo possa ser governador, nem possa ser candidato a governador. Então, nessas tentativas é que eles perdem as eleições e aí tentem retomar sua carreira mais localizadamente, ou seja, refazer o processo. É só um detalhe, quer dizer, insistindo, o Avelino já falou no primeiro, né? Mas o que a gente fez isso, que é, como a gente chama, de maneira anedótica, né? Ou seja, a gente pegou alguns deputados, né, para ilustrar, a gente pegou candidatos que começavam com o reduto em Santos, porque coincidentemente tinham 4 ou 5 casos aí que faziam exatamente esse perfil. Então a gente ilustra só com essa anedota, porque a gente ainda não fez isso de maneira sistemática.
né? Inclusive é provavelmente um caminho que a gente ainda não sabe exatamente como atacar, mas gostaríamos de atacar, quer dizer, entender como que a concentração está relacionada com a carreira. Então, mas essa historinha bate para 4 ou 5 deputados federais que muitos começam como prefeito de Santos, é o caso da Thelma, é o caso do Mansur, né? Então, obviamente, a base deles é na Baixada Santista, aí eles se elegem deputado federal, aí eles começam a diminuir a sua concentração, né? Tentam ampliar para mais redutos, né? A gente não sabe exatamente se eles querem aumentar como maneira de se proteger, porque vai ter uma briga pesada só na Baixada, por exemplo, nesses nossos exemplos aí, ou se é uma estratégia de tentar, evidentemente, para ele ir para cargos mais altos, governador, senador, cargos majoritários, ele não tem como fazer isso só na Baixada, né? Ele tem obrigatoriamente que se desconcentrar. E todos os casos de Santos, quando eles tentam se desconcentrar, eles sistematicamente perdem a eleição para deputado federal depois. Porque eles têm, quando ele diversifica, o que ele perde ali não compensa o quanto ele ganha nos outros redutos. Então é um processo curioso. Deve ter alguns casos vencedores, mas claro, evidentemente... Mário Covas. Para ficar na Baixada. Mas evidentemente a minoria, né, claro. por definição, né, porque só tem 3 senadores e um governador cada vez. Então. Essa realidade que vocês encontraram no estado de São Paulo pode ser repensada para o Brasil como um todo? Olha, então, isso é, né, uma pergunta típica de se tem validade interna ou externa. A gente não pode falar nada da validade externa. A gente se concentrou em São Paulo, até para poder fazer essas análises mais finas, né, de olhar alguns deputados, como seguiram. Faz parte aí do escopo pensar em abrir para o Brasil, até para poder ter evidência suficiente para começar a olhar a carreira. Porque o que acontece? 70 são bem-sucedidos para deputado, pegando o caso de deputado federal. 70 é uma amostra muito pequena. Né? Porque você tem o sujeito que já... algo do resultado também que a gente acabou não comentando. Você tem o deputado que já começa desconcentrado. Né? É o candidato nacional, né, digamos. Contrapondo ao limite que é um vereador federal. Uhum. Né? Que é o sujeito que ele está ali, ele tem uma região, como a gente mostrou, a concentração por município, essa não é relevante, em geral ele já é uma região, como a Avelino comentou, mas ampliando para o Brasil, além da gente testar a validade externa, aí a gente teria uma oportunidade, eventualmente, de ver essas carreiras de maneira mais sistemática e não anedótica. Também, agora, a tua pergunta, a resposta é não tenho a menor ideia se isso é uma coisa de São Paulo ou não. Né? Porque esses deputados, sei lá, Delfim Neto, né? Isso é um deputado super pouco concentrado, perdendo ou não. Porque ele tem um perfil, dado o perfil dele, ele fala para toda a nação, para todo o estado. Então não tenho a menor ideia se no Nordeste, por exemplo, as coisas funcionam muito mais com redutos, você tem muito menos candidatos nacionais. Por quê? Porque São Paulo tem pelo seu tamanho, pela sua relevância no cenário nacional, ele certamente é mais fácil você ter um candidato desse que eu estou chamando de nacional do que os outros estados menores. Então, realmente a resposta é, eu não diria que você pode generalizar em cima do que a gente tem. Mas, assim, por exemplo, você pensa, São Paulo tem 70 deputados, as distritas são 70. Você pega os distritos menores, pega o Acre, Roraima, Rondônia, são 8. Significa que em São Paulo, um cara pode se eleger, rigorosamente, se ele tiver 1,4% dos votos, ele se elege. 300 mil votos elege o cara. Tirar brancos e nulos, né? Então, quando vai para 8, é 12,5%. Então, quer dizer, os custos aqui em São Paulo são quase 30 milhões de eleitores, né? Se você pensar nisso, 645 municípios, quase 30 milhões de eleitores, 70 vagas. Os incentivos para você concentrar são imensos, né? Porque se eu conseguir 1,5% dos votos em algum lugar, eu garanto a minha eleição. Não importa o que vai acontecer, mas eu garanti o quociente eleitoral, pelo menos a minha vaga eu garanti. Nos outros estados, principalmente os menores,
são 8, então significa que é 12,5. Ou seja, eu já não sei como é que é a dinâmica eleitoral. E sinceramente, não saber, para nós é um desafio muito interessante, porque a diferença pode ser uma coisa muito importante para a gente aprender. Ou seja, se a dinâmica no estado é de um jeito diferente de São Paulo, o que eu aprendo olhando para aquele estado, inclusive sobre São Paulo? Então, esse é um projeto que a gente tem, que a gente está acalentando, quer dizer, que a gente vai levar adiante, porque eu acho que deve ter coisa muito diversa. Eu não acho que o Brasil inteiro siga o mesmo padrão. O país é grande, o país é variado em um monte de coisa, eu não acho que por aí seja uma das poucas coisas em que ele seria igual, seria homogêneo. Até porque São Paulo é realmente distinto dos outros estados, né? Mesmo o candidato nacional, claro, candidatos nacionais aqui em São Paulo. São Paulo é um lugar onde você tem candidatos a presidente, naturalmente, dado ao peso do colégio eleitoral, ao peso de São Paulo na economia brasileira. É natural que candidatos nacionais, né? Imagina você fazer um discurso nacional em Roraima. Ninguém vai te ouvir, é muito longe. Então é mais difícil. As suas pretensões nacionais em Roraima são sempre menores. Eu não sei como é que é. Então, agora, eu sinceramente suspeito que seja diferente, e embora não tenha ideia de quão diferente seja, e acho que essa diferença vai ser muito interessante a gente analisar. A grande questão num avanço dessa pesquisa, abrangendo ela para a escala nacional, seria justamente ver a heterogeneidade por estado e, como eu disse, quem sabe fazer de maneira mais sistemática essa questão da carreira, que foi um resultado que nos apareceu de forma anedótica. E a gente tocou superficialmente, né? E de que maneira essa pesquisa de vocês interage com a literatura sobre distritos informais no Brasil? Quem falou em distrito informal foi o Barry Ames. E a cabeça do Barry Ames, ele é americano, e eu não estou falando isso como crítica, ao contrário, eu sou um devoto do Barry Ames, nós somos herdeiros do Barry Ames, no sentido que se não tivesse o Barry Ames, nós teríamos muito mais difícil de fazer qualquer coisa, porque alguém pôs o ovo em pé, depois é muito mais fácil você fazer o resto. E o Barry Ames foi um dos caras que pôs o ovo em pé, então não vai no sentido de nenhuma crítica que eu vou dizer aqui. Mas a cabeça que ele tem é de tentar reproduzir no Brasil um esquema americano que é o voto distrital. Lá tem distrito formal. Os Estados Unidos elege, são distritos uninominais, majoritários, ou seja, o vencedor ganha o distrito e pronto. Ele tentou trazer para o Brasil esse aprendizado que ele teve lá nos Estados Unidos. E aí inventou essa história do distrito informal. Mas para o distrito informal, para o Barry Ames, significa que o deputado, no caso o cacique local, seria capaz de concentrar, de controlar toda a competição política. Ele não apenas concentrava os votos, mas ele controlava a entrada de competidores. Isso num sistema como o nosso, que é extremamente competitivo, extremamente poroso, é muito difícil de fazer. Uma das coisas que nós vamos começar a explorar é se um parlamentar não consegue não consegue controlar a competição política que vem do seu partido. O que eu quero dizer com isso? Na hora que faz uma lista partidária, sai a lista de candidatos, ele pode vetar gente que está lá naquela área onde ele concentra votos. Então ele está evitando competidores na sua área de votos, mas no interior do seu partido. Faz isso indicando delegados e assim por diante. Ele não pode fazer nada fora do seu partido. Ele não pode, se você tem muitos votos aqui e o seu partido não tem nada, os outros partidos não têm nada, então se você tem uma grande votação no município e significa que os outros partidos não tiveram nada, será muito atrativo para os outros partidos tentar alguma coisa lá, porque se eu não tenho nada, se eu conseguir alguma coisa, eu estou melhor do que eu estava. Então é muito difícil você controlar essa competição externa, né? Então, acho que a ideia de distrito informal do Barry Ames foi um exagero. Eu acho que não cabe no caso brasileiro por causa da competitividade do sistema político.